Pronto, eu então vou aqui fazer um pouco como é que é dizer, a centração aqui sobre o tema. Eh, este capítulo quarto, na sua primeira parte, trata da Cristologia de Teilhard de Chardin. Portanto, chama esse capítulo Renovador da Teologia e depois Rumo a um Cristo sempre maior. A Cristologia de Teilhard de Chardin desenvolve-se a partir da sua posição em duas vertentes, a de cientista e a de padre, a de crente, não é? Portanto, nesta primeira parte, nós temos exatamente essas duas facetas focadas. Como eu aí pus na síntese, numa primeira parte da primeira parte, temos Teilhard vê a evolução convergir em direção ao ponto ômega, portanto, isto é observação fenomenológica, e depois Teilhard identifica o ponto ômega como o Cristo universal. Portanto, temos a interpretação à luz da fé. Desculpem. Sim, Michel? Não foi renovado e Não, pedem a minha senha. Estou encerrado, não pediam a senha. mas já entrou pelo link. Oh, Michel, repita, porque não há razão para isso não lhe acontecer, para isso acontecer. Iniciar a reunião. Não é porque houve uma atualização em todo o meu computador, Ah, bom. ao despertar concorda com os termos. Sim, iniciar a reunião e em vez ele pede e depois vejo o Zoom, pressiona Escape ou dê um disco duplo para ir de modo de terra cheia. Não, e vejam um ecrã totalmente azul com zoom, Não sei. Olha, Michel, eu não sei porque se isso é uma questão do seu computador, eu não lhe posso ajudar. Aqui à eu vou distância, não sei. no início da sessão de transmissão, ele pede o meu mail e a senha, mas não sei qual é a senha que pede. Eu também Eu, não. eu vou tentar. Tá bom, é repetir. Não sei se tenho uma senha de Zoom. É Tem, uma senha tem a senha para entrar na sessão. Tem lá. para entrar na sessão, ele pede a senha, insira o mail e senha. Mas tem lá a senha que eu mandei. Eu vou ver se encontro uma senha do Zoom. Oh, Michel, tem a senha que eu mandei. Não, não, esta senha. Ah, pronto, é outra. Está bem, está bem, está bem. Eu vou ver se Está encontro. bom, ok. Muito bem. Já. Pronto, até já. Eh, portanto, o Teilhard, o Donati, a certa altura, fala de Teilhard como um renovador da teologia, renovador da cristologia. No fundo, é disso que se trata. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Teilhard tem uma visão de Cristo que não vai na linha tradicional da Igreja Latina. E o que é que eu quero dizer com isto? Tudo isto parte, no fundo, parte do pecado original. É sempre ponto, quer dizer, a pedra de toque, não é? Porque a partir do momento em que se fixou na Igreja Latina a teologia de que Cristo
foi enviado ao mundo, digamos assim, encarnou para expiar os pecados do homem, o que até o Papa Bento XVI já disse que era uma aberração. Mas essa visão da encarnação que não fez caminho na Idade Média, quer dizer, na Idade Média franciscana, os teólogos franciscanos, que a partir dos padres gregos consideravam que a encarnação não tinha uma razão da queda do homem, mas sim da encarnação de Deus na sua criação. Portanto, Cristo veio fazer a ligação da humanidade com Deus e de Deus com a humanidade. Portanto, esse era o sentido da encarnação. E a partir daí, na igreja ortodoxa ficou esta noção da figura de Cristo, mas devido às posições assumidas pelo Santo Agostinho e depois também por Santo Anselmo, na Igreja Latina abandonaram essa noção de Cristo e passaram a adotar exclusivamente a noção de Cristo como sendo um expiador de pecado, do pecado da humanidade. Um pecado que também, como sabemos, o Teilhard pôs em causa, tal como ele é interpretado pela teologia tradicional, que vão buscar ao Gênesis uma noção de pecado que contamina a humanidade, sendo responsável por esse pecado o primeiro casal, que também é outra coisa que não pode ser interpretada dessa maneira, porque não, cientificamente não pode ter havido um primeiro casal, há uma poligenia, há, portanto, vários indivíduos da espécie que foram evoluindo e não foi um só casal, foi um conjunto que foi evoluindo no sentido de vir depois a assumir, a ter a reflexão. Portanto, o passo da reflexão não foi dado por um casal ou por um indivíduo, foi por um conjunto de indivíduos que, ao longo do tempo, foram amadurecendo essas capacidades. E, portanto, tudo isso aponta para que a interpretação literal do Gênesis não possa ser feita. Bom, isto é conhecido, não vale a pena agora a gente ir muito mais. Ainda o Dr. Padre Vaz também se referiu a isso. Portanto, temos aqui que o padre Teilhard, como cientista, estuda a evolução. E, portanto, ele encontra na evolução um sentido que culmina no aparecimento da humanidade, de uma humanidade que se vai formando e ganhando valências como espécie, não é? Até ao ponto de se tornar um grupo inteligente, intercomunicativo, capaz de realizar primeiro utensílios, depois comunidades, etc., por aí fora, até ao ponto em que se pode falar de uma perspectiva de que a humanidade evolui em direção a um ultra-humano. Isto ainda numa ótica fenomenológica. Não é? Um ultra-humano que será, para que apareça esse ultra-humano, digo eu aqui, tirando do livro, é necessário que o homem, por uma espécie de gravitação interna, seja atraído para o alto, pelo interior. Portanto,
O Teilhard de Chardin identifica no homem, a caminho de se tornar um ser espiritual, uma força interna, uma gravitação, uma atração que o leva a uma ascensão. Como interior, esse interior vem na continuidade de todo o processo evolutivo, ou seja, assim como logo de início se deu a atração entre partículas, que depois, por atrações, por fenómenos de atração e de complexificação, deram origem aos átomos, às moléculas, mais tarde às células, depois à vida e por fim à consciência. Com isso, ao nível da consciência, surge o desejo de amor, ou seja, uma nova forma de atração espiritual dentro dos seres humanos. Isto ao ponto de Teilhard identificar o amor, que é comum, de uma forma geral, à humanidade. Ele identifica como a mais universal e a mais poderosa das energias cósmicas. Portanto, o caminho que o homem percorre é do amor a uma convergência em direção ao tal ultra-humano, geradora de noosfera, ou seja, de unificação pelo espírito e pela inteligência da humanidade, em direção àquele ponto ômega para o qual tudo converge e que, reciprocamente, aquele de onde tudo irradia. Portanto, Teilhard de Chardin postula a existência de um ponto de convergência e, ao mesmo tempo, de irradiação, como também o Dom Nádia depois explica muito bem. Desculpem. Sim, Michel? Eu tento entrar, mas não vejo terra. Portanto, ele postula a existência de um ponto de convergência que, ao mesmo tempo, é um ponto de retrogradação, não sei se é assim que se diz, retrogressão, como o Donadia mostra neste esquema. Portanto, há as várias fases: Big Bang, depois aos sistemas físicos, aos sistemas químicos em progressão, sistemas vivos, o sistema humano que se divide em sistemas artificiais, sistemas sociais, sistemas simbólicos, tudo isto convergindo para a noosfera e de noosfera para o ômega, que por sua vez tem uma retroação sobre todas as fases anteriores. Portanto, digamos que há um ciclo que ele postula como sendo o motor, se assim quisermos, da evolução. Posto isto, ele atribui a esse ponto ômega porque faz uma interpretação do que apreende na fenomenologia como sendo um plano de criação de Deus. Portanto, ele entende que Deus cria por evolução, exatamente aquilo que ele observou, por evolução, em permanência, portanto, criação em permanência, sem, sem interferência direta, apenas conduzindo toda a criação para uma finalidade última, que é o encontro final
que se chama a parousia de tudo em Deus e de Deus em tudo, como São Paulo dizia, Deus será tudo em todos. Portanto, este grande plano, Deus cria, une-se à sua criação, diviniza a criação ao mesmo tempo que ele se hominiza, visto que essa conjunção de Deus com a criação se faz ao nível do elo capaz de fazer essa ligação, que é o ser inteligente, os seres inteligentes, homens, humanidade, humanidades, diria eu, no plural, e, portanto, se ele entende que há uma união de Deus com, olha um neto, de Deus com a criação e que essa, essa união de Deus com o homem e de homem com Deus é um desígnio que que vai tomando densidade, ele atribui a isso as características de Cristo. Ou seja, se São Paulo diz que Cristo está no início e no fim da criação, tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Então, diz o Teilhard, então isto é exatamente o plano de Deus, é que tudo seja, Cristo esteja em tudo. E assim, ele coloca Cristo nesse ponto de atração, que é ao mesmo tempo o ponto de, de impulsão. Ele chega a falar de um mecanismo de push and pull, quer dizer, Cristo, identificando-se com o tal ponto de evolução, de convergência e de atração, é a razão de ser de tudo e é a razão de ser para tudo. Quer dizer, tudo emana da pessoa de Cristo e tudo converge para a pessoa de Cristo. É um movimento duplo. E, portanto, vemos assim que há um progresso desde o Big Bang até Ômega, digamos assim, há um caminho. Big Bang, que dá origem à cosmogênese, da cosmogênese sai a biogênese, da biogênese sai a noogênese e, por fim, a convergência para Ômega. Ômega é o absoluto espiritual, segundo Teilhard, é o centro dos centros, é o recapitulador de todo o labor da evolução, da vida e da humanidade. E ele chama a isto o Cristo universal. Deus projeta-se nos homens. Tudo isto são citações tiradas do livro, embora aqui muito sinteticamente apresentadas. Deus projeta-se nos homens, encarna. Deus diviniza o mundo em Cristo. Portanto, Deus projeta-se nos homens, encarna e diviniza o mundo por este gesto. E agora temos aqui uma citação de Teilhard. A imersão divina, consequência da encarnação, portanto, Deus emerge na criação, portanto, encarna. A imersão divina, consequência da encarnação, transformou-se para nós em omnipresença de cristificação. Tudo o que sofro, com fé e amor, de diminuição e de morte, faz um pouco mais parcela integrante do seu corpo místico. Isto é uma noção, um enriquecimento desta ideia de encarnação, que é a envolvência do homem no plano de Deus. E, portanto, não é simplesmente Cristo ser o ponto ômega e estar lá à espera que as coisas aconteçam. Não, Cristo é atuante e o homem é respondente a essa atuação. É
co-operador, co-criador. Deus espera do homem a ação construtora do seu reino. Portanto, no fim, é isto que o Cristo universal não é nada mais, nada menos do que a cabeça do reino de Deus, a cabeça de um corpo que ele vai formando com a humanidade divinizada, cristificada, vai formando o seu próprio corpo e, portanto, pode-se falar, como Teilhard, da existência de uma cristogênese, ou seja, Cristo vai se formando à medida que a criação vai avançando e vai sendo capaz de se elevar mais por meio da divinização que Deus vai fazendo com a humanidade. Ao mesmo tempo que ele se humaniza, porque sempre que ele está presente à humanidade e acrescenta alguma coisa à humanidade, ele próprio está mais presente, está mais dentro da humanidade nesse processo. Portanto, e daqui também o corpo místico, depois sabemos que é daqui que surge a noção de igreja, ou seja, é um corpo unido a Cristo e em permanência à ascensão. Daí poder-se falar de corpo místico como cristosfera, depois da biogênese e da antropogênese, podemos falar de uma cristogênese, ou seja, a necessidade de Deus para finalizar a criação, de se imergir parcialmente nas coisas, fazendo-se elemento, e estou a citar Teilhard. E depois, graças a esse ponto de apoio, é engraçado, o Teilhard entende que esta imersão de Deus na criação é o encontro de um ponto de apoio achado no âmago da matéria por Deus, tomando a direção e tornando-se cabeça do que chamamos agora a evolução. Portanto, Deus apoia-se na matéria para promover uma evolução em direção a Cristo. Cristo, porque surgiu homem entre os homens, colocou-se em posição de curvar sobre si próprio, de depurar, de dirigir e de sobreanimar a ascensão geral das coisas em que ele se inseriu. Portanto, isto são palavras do Teilhard, eu vou reler, porque acho que este parágrafo é muito importante. Portanto, necessidade de Deus para finalizar a criação, de se imergir parcialmente nas coisas, fazendo-se elemento, e depois, graças a esse ponto de apoio achado no âmago da matéria, tomando a direção e tornando-se cabeça, o que chamamos agora a evolução. Tomando a direção e tornando-se cabeça. Cristo, porque surgiu o homem entre os homens, colocou-se em posição de curvar sobre si próprio, de depurar, de dirigir e de sobreanimar a ascensão geral das consciências em que ele se inseriu. Aqui já temos uma noção de cristologia que se afasta completamente da noção de Cristo vindo à Terra para expiar pecados. Cristo veio à Terra para exatamente fazer isto, tornar-se paradigma do destino humano, ou seja, da união plena da humanidade com Deus. Cristo foi o humano que no mais alto grau possível, realizou essa unidade total com Deus. E, portanto, veio como que, sei lá, pôr uma chancela na dita aliança formada entre Deus e os homens, quer dizer, uma chancela que marca uma inovação de um novo paradigma de relação com Deus. Não já de obediência, de cumprimento de uma lei
dura, através da qual, se tudo for cumprido, um pouco como hoje acontece também com os muçulmanos, se tudo for cumprido à letra, está garantida a salvação. Quer dizer, sair deste formalismo para exatamente evidenciar que o importante não é cumprir, o importante é amar, dar, perdoar, estar com os outros e ver aí e ver neles a presença de Cristo, a presença de Deus. Eu gostava de ler aqui o que está aqui transcrito na página 110, que é um texto muito bonito de Teilhard, que nós já conhecemos, mas que é sempre bonito de ler, sobre a encarnação. É de uma elevação extraordinária e diz tudo em relação ao que é, ao que é a história, podemos dizer, a história do cristianismo. Não se importava de dizer qual é que é a página do livro? 110. Do livro. Ai, do livro. Do livro, só um segundinho, porque eu vou ver. 174. Hã? 174. 174? Sim. Então, não, não é esse, não é esse. Não é esse. Não, eu deixo sobre o Não, espera lá, agora estou aqui também um bocadinho. Será na 177? Só um Aqui a bocadinho. meio. Ontem tive uma visita de banco alimentar em Mafra. É na página 177. Pois. É. Portanto, já encontrou? Já. Pronto. Já. Então é este texto. As prodigiosas durações que precederam o primeiro Natal não se acham vazias dele, mas penetradas pelo seu fluxo, pelo seu influxo poderoso. Portanto, estamos a falar de Cristo, Cristo universal. É a agitação da sua concepção que abala as massas cósmicas e dirige as primeiras correntes da biosfera. Eu faço aqui uma paragem para sublinhar que esta agitação é, no fundo, todos os fenómenos da evolução que fizeram com que as massas cósmicas evoluíssem e dirigem as primeiras correntes da biosfera. Quer dizer, Cristo é fruto disto. Jesus Cristo é fruto disto, como nós. É a agitação da sua concepção que abala as massas cósmicas e dirige as primeiras correntes da biosfera. É a preparação do seu parto que acelera os progressos do instinto e a eclosão do pensamento sobre a Terra. Ele põe como causa de tudo o que acontece na evolução a preparação da chegada de Cristo. É muito bonito isto. Não nos escandalizemos mais totalmente com as esperas intermináveis do que o Messias nos impôs. Eram necessárias nada menos do que os terríveis e anónimos trabalhos do homem primitivo, e a longa beleza egípcia, e a inquieta expectativa de Israel, e o perfume lentamente destilado das místicas orientais, e a sabedoria 100 vezes requintada dos gregos, para que pudesse desabrochar a flor no caule de Jessé e da humanidade. Todas estas preparações eram cósmica e biologicamente necessárias para que Cristo pudesse aparecer no cenário humano. E todo esse trabalho era movido pelo despertar ativo e criador da sua alma, na medida em que esta alma humana era eleita para animar o universo. Quando o Cristo apareceu nos braços de Maria, acabava de soerguer o mundo. Portanto, temos aqui uma visão de encarnação
intimamente ligada com um fenómeno cósmico. Por fim, Teilhard, renovador da Cristologia. Quanto mais, diz o Teilhard, quanto mais meditei nos magníficos atributos cósmicos prodigados por São Paulo a Jesus ressuscitado, quanto mais refleti no sentido conquistador das virtudes cristãs, mais me apercebi de que o cristianismo só adquiriria o seu pleno valor se transportado a dimensões universais. Agora acrescento eu aqui, tirando do livro, para Santo Ireneu, a divinização do homem é a razão pela qual o Verbo se fez homem. E o Filho de Deus, Filho do homem. Portanto, a divinização do homem é a razão pela qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, Filho do homem. É para que o homem, assimilando-se ao Verbo e recebendo assim a filiação adotiva, se torne filho de Deus. Esta cristologia, digo aqui, isto é um apontamento meu, tirado do livro, ainda em vigor nas igrejas ortodoxas, mas abandonada no século X pela Igreja Latina. Eu acrescentaria, infelizmente. Portanto, como resumo da nova cristologia, digamos, proposta por Teilhard de Chardin, temos, a partir da evolução, a noção do Cristo cósmico que ele apreende na doutrina de São Paulo e também de São João, na doutrina da encarnação segundo Santo Ireneu. Eu acrescentaria aqui, não está explícito no livro, mas entende-se que Teilhard também leu os teólogos franciscanos medievais que comungavam desta ideia, desta interpretação, como São Boaventura, Dom Scoto, etc. Portanto, tudo isto levou à interpretação do fenómeno de evolução como o fenómeno cristão, ou seja, a nova cristologia. Teilhard identifica, mas claramente, sem rebuços, o fenómeno da evolução com o fenómeno cristão, a nova cristologia. Chega a dizer que o cristianismo é a única possível visão da escatologia humana. É a única possível, por esta ordem de ideias que este capítulo aqui nos apresenta. Bom, eu fiz aqui o resumo do resumo, desculpem ter repetido alguma coisa, mas agora ainda temos tempo para discutirmos algumas ideias que queiram. O que é que lhes parece? De tudo isto, tudo espremido, o que é que dá? A Michel tinha uma pergunta da outra vez para pôr ao Padre Vasco. Eu não sou o Padre Vasco, mas podemos discutir a sua pergunta. Está sem som, Michel, está sem som. Opa, muito boa noite para todos e muito obrigado, António. Peço desculpa por ter entrado tão tarde. Hoje é o aniversário de Isabel, É verdade, parabéns à Isabel. que faz 81 anos já, É uma jovem. e é isso que me reteve, com chamadas telefónicas. Queria, muito bem, António, o que eu vi foi uma excelente síntese esclarecedora. Queria só fazer uma pequena retificação de estilo exegético, não é sobre Teilhard. Quando os evangelhos falam de Jesus como filho do homem, esta expressão não deve ser compreendida como se fosse filho do homem. Filho do homem relativamente
às profecias, se me lembro bem, de Ezequiel, é exatamente o contrário. Relativamente ao Antigo Testamento, a divindade de Cristo é mais forte a partir do Filho do Homem que vive na intimidade de Jesus. Ele. O professor de Coimbra que traduziu o Antigo Testamento, não é? Sim. Como é que se chama? Já esqueci-me. Traduziu do grego o Antigo Testamento, isto é, de 70, traduziu Filho do Homem como Filho da Humanidade. Isso mostra que não percebe nada na exegese das origens da expressão Filho do Homem. Pouco importa, isso é só uma retificação do estilo meramente exegético, porque os exegetas dizem que Filho do Homem é, para a compreensão desta figura específica do Antigo Testamento, é alguém totalmente inserido, eu diria, na comunhão de Deus. Em Ó, Michel, segundo, desculpa interrompê-lo. Eu só queria retificar a retificação. É que eu não fiz essa afirmação. Eu citei Santo Ireneu. Está bem? E o que é muito que eu citei de Santo Ireneu? Santo Ireneu diz: a divinização do homem é a razão pela qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, filho do homem. Eu estou a citar Santo Ireneu. Não fui eu que disse isto. é verdade. E é para que o homem, assimilando-se ao Verbo e recebendo assim a filiação adotiva, se torne filho de Deus. Muito Isto é bem. uma citação de Santo Ireneu. Que magnífico, Santo Ireneu está muito perto de Pronto. de Ele Chardin. diz que o Verbo se fez homem e o Filho de Deus fez filho do homem, não é? Sim, Pronto, é este o mas, sentido em que aparece aqui a expressão filho do homem na boca de Santo Ireneu. sim. Mas exegeticamente pouco importa. Não é um pormenor na medida em que muitos compreendem a expressão filho do homem para falar da humanidade de Jesus por oposição à sua divindade. Ora, é o Pois, esse é o velho, é sempre a velha, como é que é dizer, não é conflito, é sempre a velha questão de discussão entre a natureza divina e a natureza humana de Cristo, e se há prevalência de uma sobre a outra, ou se há apenas uma e não a outra. penso Portanto, que esta não. discussão tem 2000 anos, não é? Posso retificar a retificação da minha retificação? Eh, Claro que o problema que disse a união de Jesus Cristo, Filho de Deus, e, e homem, é o problema, exatamente como disse. Mas a expressão exegética nos evangelhos, filho do homem, refere-se a menções explícitas do Antigo Testamento, nas quais filho do homem caracteriza precisamente a divindade de Deus. Agora, uh, Ireneu não sabia disso, agora há livros inteiros sobre a expressão filho do homem. Fechemos isso, não vale a pena. Do ponto de vista do pensamento, Ireneu não devia necessariamente conhecer o que a exegese atual diz. Eu Mas, acrescentaria, Michel, se me permite, que ainda hoje, no século XXI, há arianistas, não é? sim, sim, Ainda há, sim, ainda há. Há aqueles que acreditam que Cristo foi apenas um homem extraordinário. sim, sim, Pronto, sim, ok. claro. Mas tenho outra questão, mais até a de Chardin. Hum. Uh, Impressionou-nos, a Isabel e a mim, que para a evolução da Terra,
devia ter havido dinossauros durante 165 milhões de anos. E os primeiros homens, às vezes, este passo que leu de Terra é interessantíssimo, porque responde, de certo modo, à minha pergunta. Mas será que era necessário tantos milhões, de 200 milhões até 65 milhões antes de nós, de existência de dinossauros? Temos a impressão que há como que uma fase, digo isso não a partir de Teilhard, mas a partir de uma impressão subjetiva. Temos a impressão que há fases inúteis no desenvolvimento da Terra relativamente ao fenômeno de biogênese e de noogênese. E segunda pergunta, Teilhard, no fim de contas, não diz nada de vida depois da morte, ou sim? Ele diz que vai ser uma união com Cristo, o Cristo místico. Nós, ao ouvir Teilhard, levantamos a questão, mas para que serviu a matéria antes de estar integrado no Cristo místico? Certo que podemos dizer era preciso a nosfera para que nós fôssemos obrigados, diria, a entrar no corpo místico de Deus e que a nossa livre vontade pudesse corresponder mais pessoalmente ao dom de Deus. Mas é difícil, a partir de Teilhard de Chardin, isso é a minha questão, é fácil ou difícil, a partir de Teilhard de Chardin, imaginar o mundo depois da morte, isto é, o mundo dos ressuscitados? O que é que eu diria, António? Eu não gostaria de ser eu a responder, talvez haja outras pessoas que queiram avançar uma resposta, eu também posso entrar nisso, mas não quero ser eu a monopolizar o diálogo. Mas prometo que depois também dou a minha opinião. Já agora, talvez ouvir a Luísa, que tem uma questão, a Luísa Paiva Boleo, levantou a mão, e se calhar podemos pedir a ela para também dar um contributo para responder ao Michel. O que é que diz, Maria Luísa? Pois, não sei se sei responder ao Michel, mas eu tinha coisas atrasadas de outras sessões. Uma das sessões foi a última aula do Padre Vasco, a que eu não pude assistir, mas vi a gravação. Portanto, Sim, como não pude assistir, não deu para intervir também. sim, sim. Mas em que me ficou realmente uma questão. E outra coisa que já vinha mais de trás ainda, Sim. e que também tentei na altura intervir e já não sei por que razão acabou por não ser possível. Provavelmente havia várias perguntas e chegou a hora de acabar. Já não sei bem. Uma delas tem a ver, uma delas é uma coisa que eu vou dizer muito rapidamente, embora seja muito complicada. Surgiu na sessão de reflexão sobre a primeira aula do Padre Vasco. É a primeira agora das duas últimas ou uma que ele fez já há mais Não, a tempo? primeira destas duas últimas. Ah, sim, está bem. Em que houve a afirmação de que na Santíssima Trindade o Pai é diferente do Filho e o Filho é diferente e diferente do Espírito. Rigorosamente em teologia não se pode dizer isto. Ao falar em teologia deste mistério da Santíssima Trindade, claro que nós não temos palavras humanamente para explicar, para definir aquilo que é a nossa fé na Santíssima Trindade. E, portanto, todas as explicações teológicas que tentamos dar são sempre
muito reduzidas e muito diminutas. E redutoras. Como? E redutoras. Sim, também. Agora, uma das coisas é que não se pode dizer que são diferentes. São pessoas iguais e distintas. Pois é, isso foi o que a Distinto gente não é a aprendeu mesma coisa no que diferente. catecismo. Não é, E depois Maria há uma Luísa? coisa que se aprende em teologia que parece-me verdade, Messias de La Palisse, mas que se continua a ensinar, que é o seguinte: são distintas porquê? Porque o pai é diferente, é distinto do filho, o pai não é filho nem é espírito, porque o filho não é pai nem é espírito, e porque o espírito não é pai nem é filho. Isto parece realmente Messias de La Palisse, mas é a única maneira de explicar que são distintos. E, ao serem distintos, têm características, porque nós, pai e filho, nós compreendemos porque temos a semelhança humana, que é ao contrário, evidentemente. Não é porque nós temos pai e filho humanamente que Deus é assim, é ao contrário. É porque Deus é assim que nós temos esta realidade na humanidade, não é? E que Deus nos fez assim. E fez esta relação na humanidade de paternidade, maternidade, filiação, que é fundamental na vida humana e que nos constrói praticamente. De qualquer forma, isto dá-nos um certo termo de comparação. Agora, no que se refere ao espírito, nós dizemos o espírito é amor, é o espírito que une, mas tudo isto é altamente complicado de definir. Mas isto é só para dizer que não devemos nunca usar a palavra diferente. Pronto, Claro, é apenas é uma chamada distinto. de atenção nesse aspecto. Eu Porque ainda agradeço a desvirtua sua. mais a linguagem utilizada. A Eu outra coisa agradeço a que eu sua queria precisão. dizer foi Diga? a sessão a que eu não assisti, a segunda sessão do Padre Vasco, agora a mais Sim, recente, assisti gravada, portanto sim, não deu para intervir intervir. à altura, e que tem a ver com o pecado original e com a catequese, e com o pecado original e com a criação. Portanto, não é só com o pecado original, com a própria criação, de toda a criação em geral e muito particularmente da humanidade. E com a catequese. E na medida em que eu, como algumas pessoas daqui sabem, estou ligada à catequese há muitos, muitos anos e continuo a ter responsabilidades a esse nível no Patriarcado de Lisboa, já tive a nível nacional durante alguns anos, poucos, mas continuo a ter a nível do Patriarcado e claro que é um tema que mexe comigo. Apresentei já uma vez na nossa associação, estava um pequeno grupo de pessoas, mas algumas estiveram presentes, uma forma como a catequese foi evoluindo ao longo dos tempos, sobretudo do século XX e século XXI, e as alterações que teve. Maria Luísa, Nesses deixe-me fazer um aspectos parênteses. especiais. Deixe-me só fazer um parênteses para dizer que a sua conferência, o texto da sua conferência, esse esquema, está no nosso site, Pois, para quem quiser acontece que os ver. catecismos em Portugal tiveram, até certa altura, uma evolução positiva, ascendente, e depois, infelizmente, tiveram um retrocesso. E atualmente continuam nesse retrocesso, ou seja, com gravuras que representam Adão e Eva, que representam o pecado original como está no Gênesis, e que não permitem facilmente sair da ideia tradicional, e portanto é essa que é transmitida às crianças, aos adolescentes, na catequese atualmente no nosso país, porque eles são feitos a nível nacional para o país inteiro. Há um caso ou outro em que as pessoas vão buscar catecismos a outros lugares, e às vezes a congregações religiosas que os têm, mas na esmagadora maioria dos casos são esses catecismos que são utilizados. E, portanto, é extremamente difícil vencer esta barreira e resolver esse problema. Isto é um Correto? problema que tem que ver com os bispos,
E é um problema que tem que ver com o Secretariado Nacional da Educação Cristã, que é o organismo que coordena todos esses serviços e que faz os catecismos. A partir da Conferência Episcopal, não é? E que está sob a supervisão da Conferência Episcopal, sim. Portanto, o diretor desse serviço é nomeado pela Conferência Episcopal e quem diz o diretor do serviço em si, diz os diretores dos vários departamentos que há dentro desse serviço, como é o departamento concreto da infância e adolescência, que é o que mexe mais com essa zona. Mas a pessoa que lá está neste momento não tem nada a ver com o assunto, uma vez que os catecismos já estavam feitos e não são coisas que se possam andar a mudar a toda a hora. Estão a ser feitos catecismos novos, que estão Mas que entregues. trazem a mesma doutrina, não? Pois não faço ideia como é que vão ser. Aquilo que já vi não me dá muita segurança. Já nos apresentaram alguns rascunhos e aquilo que já vi não me dá muita garantia de que fiquem melhores. Estão a ser feitos pelos salesianos, e os salesianos têm muitos catecismos noutros países. Agora, resta saber se realmente quem está à frente tem a capacidade de desenvolver as coisas num sentido teológico apropriado. Não sei. Ó, Maria Tenho Luísa, algumas dúvidas. é uma grande contradição que com que nós nos debatemos, de facto, porque ainda há pouco eu disse, há uma intervenção não me lembro se é um texto, se foi uma homilia, se o que foi, do Bento XVI, e aí o rigor teológico não pode ser posto em dúvida, não é? Em que o Bento XVI, não me recordo das palavras, posso consultar, mas não tenho à mão, dizia quase textualmente: é uma monstruosidade atribuir a encarnação de Cristo à expiação de um pecado da humanidade. Quer dizer, Deus Pai não podia nunca ser aquela figura que, estando ofendido com a sua criação, precisava de sacrificar, de esmagar sangrentamente o seu filho para se sentir justificado. Portanto, isto, levado às últimas consequências, é esta a mentalidade que se Pois, instala, não é? E porque é que, se há um Papa que reconhece isto, Papa, embora ainda na época em que não era Papa, era simplesmente professor de teologia, se há uma figura eminente da teologia da Igreja Latina que tem esta posição e que ainda por cima foi Papa, como é que depois há esta renitência da parte do magistério, que está subordinado ao magistério do Papa, mantém esta teimosia, esta cegueira, esta miopia? Não sei se é uma questão de defesa da doutrina mais facilmente manipulável, porque evidentemente, se a partir de um momento se consegue incutir na humanidade, nos fiéis, a noção de pecado, de culpa, e que precisam de expiar essa culpa, e que Cristo veio para fazer essa expiação, e o amor a Cristo tem que passar pelo amor às chagas de Cristo, etc, etc, é um clima muito mais, emocionalmente, muito mais fácil de gerir do que se fosse um clima livre de discussão do papel de Cristo, promotor, digamos assim, da humanidade. Mas tem razão, ouça, eu agradeço muito as suas duas intervenções, que vieram dar precisões muito importantes. Eu não esqueci que o Michel está à espera de uma resposta minha, mas eu vou dar a palavra agora ao Frederico, que embora tenha aparecido depois, como o Michel já falou, vou dar agora a oportunidade ao Frederico de entrar. Tem é que por som. Já está. Eu, eu, eu vou ser muito rápido e não quero lançar a confusão.
mas não resisto a dizer que em relação à Santíssima Trindade, ao mistério da Santíssima Trindade, que não me tira o sono. Eu uma vez li num livro chamado A História de Deus, li em inglês History of God, de uma teóloga americana, Catherine Armstrong, que no fundo o que dizia, a nossa religião é uma religião monoteísta. Mas conforme nós vemos Deus de diferentes maneiras, Deus como Criador, chamamos de Deus Pai, Deus como Redentor, que encarnou Deus Filho, e o Deus que nos anima no dia a dia seria o Espírito Santo. E até, historicamente, dizia que esta visão tinha sido desenvolvida no princípio do cristianismo, quando o São Paulo e os outros apóstolos, que vinham de uma religião monoteísta, entraram em força no mundo politeísta, os gregos e os outros, e portanto, há aqui uma espécie de uma ponte entre a visão hebraica e a visão do mundo à margem norte do Mediterrâneo. Isto é uma maneira muito simplificada de dizer as coisas, isto dá para escrever e há de continuar livros que nunca mais acabam, mas pode fazer algum sentido. Quer dizer, as três pessoas de Deus não são pessoas no sentido antropológico, são as três personae, três maneiras de Deus existir e ser compreendido. Pronto, era isso que eu queria dizer. Frederico, obrigado. Também não podemos esquecer que há, não digo dentro do mundo da teologia católica e cristã, mas de uma forma geral, ao nível do pensamento filosófico, há quem aponte que em variedíssimas religiões anteriores ao cristianismo, a figura do Deus que se encarnava no homem surge frequentemente, não é? Já não vamos mais longe, os heróis gregos que eram filhos dos deuses, noutras religiões, egípcia, caldeia, etc., a figura do homem filho de Deus, portanto, Deus encarnado no homem, não era, já existia. Portanto, o cristianismo, por esse lado, podemos dizer que não é inédito. Agora, a teologia atribui a Cristo, a Jesus Cristo, uma natureza intrinsecamente divina, portanto, não passa por Deus meter-se num homem, é o próprio Deus que é o homem. É complicado. Eu tenho também, como o Frederico diz que não perde o sono com a Santíssima Trindade, eu também não. Quer dizer, é um mistério tão grande. Se é um mistério apreendido pela mente crente, ou se é uma construção intelectual que deu depois origem a essa apreensão ao nível da fé, não sei. O que é certo é que o Santo Agostinho também foi muito obreiro do mistério da Santíssima Trindade, também não o compreendia. Ele deu-lhe impulso, mas não o compreendia, não é? Aquela velha história do menino na praia. Pronto. Michel, diga lá, Olha, faz foi favor. será que está? Diga, estamos a ouvi-lo. Está bem. Foi muito interessante o que disseram, o que disse a Luísa e agora também o Frederico. Muito interessante para mim. Tentei debruçar-me sobre alguns desses aspectos numa conferência que eu tive que fazer na semana passada, quinta-feira passada. E é verdade que não há um triteísmo. Muitas vezes fazemos da Trindade um triteísmo, três deuses. Ora, como disse muito bem o Frederico e a Luísa, disseram bem que não há três deuses. Mas nessa altura, como compreender
a questão da pessoa em Deus. Efetivamente, o Frederico disse, as três pessoas em Deus não são pessoas do ponto de vista antropológico. E a minha dificuldade, que eu tinha evocado a partir com o Padre Vasco, é como é que o Espírito Santo pode ser uma pessoa. O Espírito Santo é o amor que une o Pai e o Filho. Mas nós, quando dizemos que há uma reunião em que toda a gente se dá muito bem e que há uma grande simpatia, um amor real uns para com os outros, não falamos deste amor que nos une como sendo uma pessoa. Então, como é que em Deus o amor se torna a pessoa? Tudo isso reenvia a questão da pessoa, a definição. Eu fui ver em Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, como é que define a pessoa do Espírito Santo. Não vou entrar aqui nos pormenores, mas queria dizer que, para mim, o extraordinário é que no Deus Uno haja uma diferença intrínseca. E por que isso é importante? Porque se Deus não tivesse uma diferença nele próprio, diferença que nós caracterizamos a partir de duas metáforas, a filiação. Deus tem um filho, isto é, não é um filho como nós na Terra. Então, é a metáfora da família, de filiação, e a metáfora de palavra, o Logos. O filho é palavra de Deus. E então, por que é tão importante, filosoficamente, que haja uma diferença intrínseca em Deus? Se Deus fosse monolítico, ele não poderia ter nenhuma compreensão daquilo que difere dele. É um pouco como na filosofia de Plotino, que é Deus é o Uno, e fora do Uno não há absolutamente nada. Então, nada que seja, eu diria, em relação com o Uno. É por isso que a diferença intrínseca em Deus é isso que nos permite compreender a relação de Deus com nós e com o mundo. Em segundo lugar, que o Espírito Santo, que é o amor desta diferença intrínseca que nomeamos Pai e o Filho, é pessoa, isso é o que caracteriza, como disse o Frederico, o sentido não antropológico da pessoa em Deus. Mas que Deus seja a pessoa, que o Espírito Santo seja a pessoa, eu quase tento responder a minha própria pergunta que fiz ao Padre Vasco, provém de compreensão diferente da pessoa do Espírito Santo. É pessoa porque nós podemos rezar o Espírito Santo. E São Paulo distingue sempre o Pai, o Filho e o Espírito. E assim como o final do Evangelho de São Mateus, que diz batizar, que recomenda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa que nós podemos rezar o Espírito Santo, estamos quase na teoria que foi rejeitada nos primeiros séculos do modalismo. O modalismo é o Pai enquanto Pai Criador, o Filho enquanto o Logos que se encarnou e o Espírito Santo é a união do corpo místico. Isso está magnífico, mas efetivamente implica que a noção do Espírito em Deus seja muito diferente, porque efetivamente rezar o Espírito Santo é rezar a Deus. Claro. Isso não diz como
deve ser o mundo futuro. O que me preocupa no mundo futuro é saber se nós, ressuscitados, ainda precisamos de olhar para o mundo das constelações, das Isso é a miríades. pergunta que deixou há bocado, não é, Michel? Sim, Bom, Capaz de olha, não. Michel, eu sobre isso não lhe posso dizer nada, porque nunca encontrei em Teilhard nenhuma antevisão da vida para além da morte. Ele, de facto, não se, não se perdeu nessas areias. Eh, mas toda, digamos, a cristologia de Teilhard, que se baseia na noção de união entre Deus e o homem, ora, e se Teilhard defende que há uma finalidade em tudo isto, portanto, uma finalidade, o projeto de Deus tem uma finalidade, ou é uma finalidade. Eh, quando Jesus fala do reino de Deus, é exatamente a construção deste projeto, não é? Quer dizer, Deus com a criação, formando um- uma, uma finalidade. Não sei, agora não me ocorre outra palavra. Portanto, se isso acontece, se isso está na essência do projeto de Deus, isso só pode projetar-se para além da vida, não é? Só pode ir para além da vida, não pode ser uma coisa que termine quando termina a vida, porque senão não tinha sentido nenhum Deus estar a construir com o homem um reino em que haveria o encontro absoluto e total dos seres humanos, se fossem só da Terra ou de qualquer outro planeta do universo, todo o universo humanizado, encontrar-se com Deus e depois de repente acabava tudo. Não dá, não fazia sentido. E portanto, o que é que vai ser depois a vivência a partir daí, nesse reino? Isso é que ninguém sabe, não é? Ninguém sabe. Supomos, esperamos, temos confiança, mas não passa daí, não passa, digamos, de uma antevisão eh, de desidério, não é? Nós, sim. não nós podemos desejar que seja muito bom, não podemos é dizer que é assim ou que é assim. Posso dizer Agora, uma quanto aos dinossauros, Michel, os dinossauros, se não tivessem desaparecido, não isto é o que teríamos diz, gasolina. exatamente, não, também não. Não, segundo dizem como é que eu ia dizer, os paleontólogos e Paleontólogos. paleontólogos que foi graças a terem desaparecido os dinossauros que os ratinhos puderam começar a deitar a cabeça de fora e a desenvolver-se. E como nós somos descendentes de ratinhos, não é? Uma espécie de ratinhos, se calhar não estávamos cá se os dinossauros não tivessem desaparecido. Agora, desapareceram por causa de um cataclismo, de um asteroide que caiu na Terra. Pois, é o que dizem realmente que aconteceu. Não podemos é dizer que foi Deus que atirou para cá o asteroide, não é? Eh, mas isto insere-se numa visão mais ampla do sentido da evolução, em que Teilhard chega a falar do acaso inteligente. Teilhard tem esta expressão, o acaso inteligente. Portanto, por outro lado, também o Einstein dizia que Deus não joga aos dados, não é? Portanto, entre o não jogar aos dados e o acaso inteligente, em que é que ficamos? Quanto a mim, ficamos em que há, digamos, uma finalidade última no pensamento de Deus que se realiza através de todos os alia possíveis e imagináveis. Mas mais do que isso, não sei. Posso dizer como anedota, no meu tempo de infância, os rapazes gostavam muito dos comboios elétricos, Sim, pequeninos. Né? sim, Então, e depois, para nós como adultos, vemos isso com
com sorriso, mas não nos preocupa. Talvez seja a mesma coisa, como ressuscitados, vemos o universo como um brinquedo de infância, mas que já não nos interessa tanto, salvo as pessoas que deixamos atrás de nós. Pois, e que são muitas. São Bom, é 11:15. Acho que podemos agora pensar em fechar. Nós temos no dia 29 deste mês, temos o Michel, que nos vai falar de amplificar Cristo, sair de um cristianismo sacrificial. É um bocadinho, o pecado original. exato, é um bocadinho aquilo que a gente já falou hoje, mas agora Não mais posso fazer. elaborado, não é? Está bem. Mas Bom, olha, então, boa noite a todas e a todos. Muito obrigado Boa noite. pela Boa noite. companhia muito por obrigado. esta hora e meia que tivemos e boa noite. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Tchau.